Bem-vindo à Casa da Divina Comédia, uma associação cultural em que abordamos os temas que definem a nossa identidade, a nossa história, a nossa cultura. Partilhamos estas aulas do curso Fundamentos do Cristianismo. Agradecemos a todos os que fizeram donativos para ajudar a suportar este projeto. Também você pode se juntar a nós. Siga os links nos comentários em baixo. Bom dia, vamos então à quinta aula, a aula sem dúvida mais complicada sobre aliança e redenção, e aqui devo dizer que sou vítima da minha própria metodologia, porque falar de aliança e redenção em meia hora, pois não é nada fácil. Muito bem, então a primeira coisa a ter em conta é que a religião judaico-cristã não é uma religião do livro. A religião do livro propriamente é o islamismo. Portanto, aparece um anjo, dita umas quantas coisas a Maomé e ele escreve. A religião judaico-cristã é o que chama uma religião histórica, não só no sentido de que pretende ter um dado momento histórico em que começou, em que aconteceu, mas no sentido mais profundo de que faz história. A revelação começa com um pedido a Abraão de sair de casa dos teus pais e ir para o sítio que eu te indicar, diz Deus. Ou seja, provoca acontecimentos. E não só acontecimento, como constitui um povo. É da sua descendência que virá a salvação. Isto é importante ter em conta porque esta revelação é feita num contexto de aliança. E, se tivermos em conta a história de Abraão, vemos que há um momento em que ele faz um sacrifício contratual, que é, obviamente, um sacrifício fundante desta aliança. Aqui sigo um pouco a meditação do cardeal Ratzinger no Caminho Pascal, porque me parece muito profunda, na análise desta aliança. Portanto, trata-se de um sacrifício contratual que Abraão faz. O que ele faz é dividir animais ao meio e passa pelo meio deles. Isto significa que Abraão empenha a sua vida neste contrato, nesta aliança. Aconteça a mim o que aconteceu a estes animais divididos, se eu não for fiel à palavra dada. O curioso é que neste sacrifício Deus passa também pelo meio dos animais, sob a forma de fogo. Ou seja, misteriosamente Deus também se compromete e compromete-se até este limite. Bem, já veremos como é que isto é possível. Depois, essa aliança vai sofrendo ratificações. Um dos momentos culminantes desta aliança é a entrega dos 10 mandamentos. Nós estamos muito habituados a só prestar atenção a que Moisés entrega os 10 mandamentos ao povo, mas eles são entregues num contexto contratual, num contexto de aliança e uma aliança de sangue, mais uma vez. Moisés sacrifica o novilho e vai lançando sangue sobre o povo, e o povo vai respondendo que caia o nosso sangue sobre a nossa cabeça se não formos fiéis à palavra de Deus, se não formos fiéis aos mandamentos. Bem, sabemos que a história depois é um bocadinho a história das infidelidades a esses mandamentos. E os profetas vêm exatamente vincar muito esse sentido. Não é?
que às tantas o cumprimento da lei era apenas exterior, não era do coração, etc, etc, etc. Esta é a parte mais conhecida. Ora, posta assim a questão, surge aqui um grave problema. Não é? Então, o que é que deveria acontecer ao homem, já que ele não foi fiel? Pois, exatamente, ser abandonado à sua sorte. Deus é infinitamente justo e também é infinitamente misericordioso. Como é que estes dois conceitos se podem compatibilizar? Os gregos já perceberam que a justiça deixada a si mesma leva a problemas intermináveis. Justiça é dar a cada um o que é devido. Mas isto depois, concretamente, levanta problemas que não têm fim. A tragédia Agamemnon, de Ésquilo, é um exemplo disso. Portanto, Agamemnon vai para a guerra, antes de ir para a guerra, promete que oferecerá aos deuses a primeira pessoa que lhe aparece. A primeira pessoa que lhe aparece é a filha, e ele, muito triste, sacrifica a filha. Entretanto, a mulher pensa como é que este homem foi capaz de sacrificar a nossa própria filha, merece a morte, e o que faz, quando Agamemnon chega vitorioso da guerra, é dizer-lhe, é estender-lhe a passadeira devida aos deuses. Agamemnon recusa-se, não, isso é só para os deuses, mas ela insiste, e Agamemnon cede. Ela, a partir desse momento, sabe que o destino dele está nas suas mãos, porque ele ultrapassou a limitação constitutiva dos homens. O que acontece é que a mulher envenena Agamemnon. Ora, por sua vez, Orestes, o filho dos dois, pensa, como é que é possível a minha mãe matar o meu próprio pai? E como justiça dar a cada um o que é devido, pois mata a mãe. Obviamente já se percebe que este ciclo é interminável. E depois, no fim, existe um concílio dos deuses e mais ou menos absolvem Orestes, mas realmente o problema não fica lá muito bem resolvido, não é? A questão da justiça e misericórdia no contexto da redenção é resolvida de um modo absolutamente extraordinário. O que é que Deus fez? Deus faz-se o outro lado do contrato, isto é, homem, e cai sobre ele as consequências do pecado. Esta compatibilização de justiça e misericórdia é absolutamente impensável para nós. O pastor, segundo a expressão de Gregório de Nisa, fez-se ovelha. Isto não estamos apenas aqui a falar de grandes teorias teológicas, quer dizer, o sentido da cruz encontra-se na última ceia, na consagração. E Cristo é muito explícito. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Mais uma vez, o contexto da aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Este é o sentido. Obviamente, nesta obra maravilhosa, grandiosa de Deus, temos que perceber aqui um motivo principal. Não é separável deste motivo de se fazer-se homem para salvar os homens. Não é separável, mas é distinguível que o que Cristo procura também
e, sobretudo, é a reparação da ofensa feita ao Pai. O que Cristo gostava do Pai. Já veremos até que ponto, quando falarmos de quem é Cristo e explicarmos um bocadinho melhor a sua biografia. Mas, portanto, em primeiro lugar, temos que nos admirar desta solução, que é absolutamente impensável para nós. Devemos fazer aqui um aprofundamento da redenção, pensando em duas dimensões da justiça. A justiça envolve duas dimensões. Por um lado, a satisfação. Uma coisa foi tirada e é preciso ser reposta. O amor a Deus. Foi obediente até à morte e morte de cruz. O amor rendido e absoluto à vontade do seu Pai. E envolve também uma dimensão que hoje em dia não se aceita, nem se fala, que é a dimensão da expiação. O cumprimento da pena que se reputa equivalente à culpa. Obviamente, este cumprimento da pena não é simplesmente exterior a esta culpa. Isso acontece entre os homens. Mas no caso de Cristo foi outra coisa. Ele assume realmente as consequências dessa culpa. Obviamente, hoje em dia, isto parece ser uma dimensão que não se aceita, mas há uma teologia tão forte da expiação ao longo do Antigo Testamento e também presente no Novo Testamento, principalmente em São Paulo, que deitá-la fora é absolutamente uma loucura. Além disso, é algo tão adequado à natureza da nossa liberdade. A nossa liberdade não é só o poder escolher, não é só opção, poder de opção. A nossa liberdade é, através de opções, determinar-me a mim mesmo, poder determinar-me a mim mesmo. O pecado não me faz só culpado, mas aprisiona-me. Como posso libertar? Santo Atanásio, na sua Oraciones contra Arianos, diz claramente que o Redentor tinha de curar não apenas a realidade do pecado em si, mas também as suas consequências, a perda da semelhança com Deus, a corrupção e a morte. Mas afirma que, se Deus só precisasse levar em conta o pecado, poderia ter realizado a redenção de algum outro modo que não pela encarnação e crucifixão. Embora o pecado não afetasse a natureza divina de Cristo, ele experimentou na sua natureza humana as consequências do pecado. Ele entrou no mundo do pecado e da corrupção, porque a corrupção e a morte são elas mesmas pecado. Obviamente, se há coisa que levanta problemas é a correta compreensão da redenção. Será sempre um mistério enorme, mas temos que ficar sempre muito dentro das orientações, das direções que nos dá a Igreja. Sobre isto, aconselho um estudo feito pela Comissão Teológica Internacional, aprovado pelo então Cardeal Ratzinger, em 1995, cujo título é Algumas questões sobre a teologia da redenção. Está acessível no site do Vaticano e não é muito extenso. E há, assim, duas ideias que eu queria retirar aqui para não cairmos nelas, porque são um erro. Pensar que a redenção implicava pagar um resgate ao demónio, e Santo Ireneu, por exemplo, é muito claro nisso. A nossa natureza não está totalmente corrompida. Satanás governa injustamente.
Portanto, nada disso aconteceu. E a segunda é a posição de Lutero, que ele achava que a redenção tem lugar precisamente pelo castigo. E tem muitos textos para o apoiar, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Aquele que não tinha conhecido pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nos tornássemos nele justiça de Deus. Obviamente, isto é preciso entender muito bem. A solução católica não vai por esta posição de Lutero. Neste texto que referi, o ponto 39 talvez seja o mais claro. Que passo a ler. A morte de Jesus, que resulta inevitavelmente da sua oposição corajosa ao pecado humano, constitui o seu ato supremo de auto-entrega sacrificial e, nesse aspecto, é agradável ao Pai e proporciona-lhe uma satisfação notável para a doença do pecado. E esclarece, sem ser pessoalmente culpado nem punido por Deus pelos pecados de outros, Jesus amorosamente identifica-se com a humanidade pecadora e experimenta a dor da sua alienação de Deus. Realmente Cristo experimenta as consequências do pecado e é o maior sofrimento, a experiência mais horrível é a experiência do abandono do Pai. Pai, Pai, por que me abandonaste? Grita aqui Cristo no cimo da cruz. Sabemos que é um salmo incrivelmente profético e que é um salmo de confiança, sem dúvida alguma. E esta afirmação tem que ser entendida no contexto de todo esse salmo. Mas aqui devemos aprofundar este abandonaste-me. Aqui, a que é que o Pai o abandonou? Portanto, repare-se que não se diz porque me castigaste. Não, abandonaste-me. Abandonaste-me aqui. Cristo, há um momento em Lucas que diz, quando é preso pelos soldados, diz, esta é a vossa hora e o poder das trevas. Devemos aprofundar o que é este abandonar. Este abandonar constitui-se pela simples entrada de Deus neste mundo. Platão faz uma pergunta um bocadinho semelhante àquela que nós estamos aqui a fazer. Diz ele, qual seria a situação neste mundo de um homem totalmente justo? E Platão diz, deve dizer-se então que o justo, nestas circunstâncias, será flagelado, torturado, amarrado, que os olhos lhe serão vazados a fogo e, finalmente, após todos estes maus tratos, será crucificado. Estamos a falar de um texto com 400 anos antes de Cristo. Mas este texto é claro. Bastou Cristo confrontar-se com este mundo para sofrer as consequências. Não é uma ação positiva de Deus, não é portanto, um castigo. Isso não. Mas Deus Pai permitiu que isso acontecesse. Sem dúvida, para um bem maior, a nossa redenção. Porque assim, Cristo sofre as consequências do pecado e o Pai aceita todo esse sofrimento em expiação dos nossos pecados. Seja como for e simplificando, quando um cristão vê um crucifixo, só pensa numa coisa. Ali deveria estar eu e não Cristo.
Quem não chega até este ponto ainda não percebeu minimamente o que é ser cristão. Por fim, queria, através de 2 objetos símbolos, mostrar como esta redenção é ela mesma revelação. Um desses objetos é o véu que colocam na cara de Cristo, tapando-lhe os olhos, e os soldados vão gozando, batendo na cara e perguntando: adivinha quem te bateu? E, no entanto, ele via. Sem dúvida, os soldados não sabiam que ali estava Deus, mas também nunca aceitariam que a redenção se desse nesse silêncio, nesse fracasso, nessa resposta tão amorosa, sem responder com mal. A expressão do Antigo Testamento como um cordeiro muda do tosquiador, só compreendi quando vi morrer um cordeiro. Realmente, quando se mata um porco, é um barulho, gritos por todo lado, aquilo é assustador. Mas quando é um cordeiro, não há um som. Morre silenciosamente. É impressionante. Quem vai ao Museu de Arte Antiga e vê o Ecce Homo, esse quadro admirável de Cristo com os olhos vendados, só pode ficar arrepiado ao ver aquilo. O outro símbolo é a sua coroa de espinhos, que tem uma história em todo Israel. Samuel, há um momento que fica, o profeta Samuel fica muito triste porque o povo quer um rei, já não quer juízes. E para Samuel isto é uma afronta, porque Israel constituía-se sem juízes porque quem mandava era Deus. E, portanto, os juízes, a única coisa que faziam era aplicar a lei de Deus. Ora, querer um rei parecia ser uma afronta a Deus. E Deus, no entanto, diz-lhe, sim, dá-lhes um rei. Depois, a história de Israel vai ficar muito focada no Messias, que vai ser realmente rei e que vai libertar o povo de Israel. E esse Messias acaba por aparecer com uma coroa de espinhos. E São João ainda se atreve a dizer que esse momento é a hora da glorificação. Ou seja, esse fracasso é a hora da glorificação, digno de um grande rei. Como é que se pode entender isso? O cardeal Ratzinger, mais uma vez, aqui em Portugal, em Fátima, no dia 13, numa homilia dizia: realmente a cruz é a hora da glorificação, porque em mais nenhum momento se tornou tão poderosamente visível de que Deus é amor. Essa é a sua glória. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Obviamente, toda a redenção cairia no vazio se não houvesse a ressurreição. Cristo ressuscita. E não, o ressuscitar de Cristo não é voltar à vida, simplesmente. Não.
É voltar para um corpo completamente penetrado pelo Espírito, chamado corpo glorioso, que tem propriedades sobrenaturais. Um corpo capaz de eternidade. Sem essa ressurreição, obviamente, o cristianismo não fazia sentido nenhum. É muito triste ver como alguns teólogos reduzem a ressurreição de Cristo a é um ressurgir no nosso coração, no coração de cada um. Isto é o mais oposto ao cristianismo. São Paulo diz claramente: se Cristo morreu e não ressuscitou, comamos e bebamos que amanhã morreremos. A ressurreição é a resposta de que o amor vence a morte, que o amor é mais forte que o pecado. Reparem, os apóstolos, quando sabem que Cristo morre, fecham-se numa casa e com toda a razão. Eles não seguiram uma pessoa que apenas indicava coisas verdadeiras. Não, ele dizia: eu sou a verdade. Quando ele morre, não há nada a fazer. Se Cristo apenas veio dizer umas quantas verdades, os apóstolos podiam pensar: olha, ele morreu, mas as suas ideias continuam. É o chamado mártir da Revolução, que dá tanta força à Revolução, portanto agora vamos propagar essas ideias. Mas eles sabem que neste caso não se pode fazer isto. Precisamente eles o que vão ser testemunhas é da morte e ressurreição de Jesus. A verdade vive. Este foi o sinal que Cristo quis dar à sua geração. Um sinal de profundo amor. E este amor tem uma credibilidade muito grande. Obviamente, sempre se pode pensar que isso realmente não aconteceu, mas mesmo nesse caso, como acontece num dos romances de C.S. Lewis, em que o autor, confrontado com essa possibilidade, respondeu: então eu quero morrer com o único barco que tentou navegar nestas águas tenebrosas. Bem, acho que já falei demais. Obviamente que ainda não esgotei o que é a redenção. Esta aula foi sobre aliança e redenção. A próxima aula é sobre a Igreja. Sem perceber o que é a Igreja, também não se percebe completamente o sentido da redenção. Muito obrigado por me terem ouvido.